Senhor, muito obrigado por mais um dia. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, os nossos familiares. Possamos ter uma manhã de paz e alegria. Em nome de Jesus, amém. A nossa aula hoje vai ser de ciências, na página 10. Hoje é dia 21/5. Coloquem a data, 21/5. Ciências, página 10. Oi? Só vai ser isso? Não sei, Lucas, depende do tempo. Tá? Bom dia, Sofia Vilalva. Bom dia. Coloca aí a sua apostila na página 10 de ciências. Vamos lá. 7, 2 pontinhos, 11. Hoje é que dia para o mesmo? 21/5. Olha só, acompanhe a leitura, tá? Se precisar passar marca-texto, vocês estão comigo. Características do som. Você estudou que os sons são vibrações que chegam até nós. Mas como podem existir tantos sons diferentes, como o zumbido das abelhas, o ruído do motor de um carro e os variados sons dos instrumentos musicais? O que há nessas vibrações que faz com que os sons sejam diferentes uns dos outros? Então, lembra que nós aprendemos o que era o som, né? Falamos como os sons são produzidos, eles são produzidos através das vibrações. Essas vibrações, elas se espalham, né? Fazendo o som chegar até as nossas orelhas. Nós aprendemos também na onda do som, né? Os meios de propagação do som pela água, pelo meio sólido, ou seja, a madeira, o metal. No espaço, né? Aprendemos que a vibração das cordas do violão se espalham pelo ar. Então, nós já sabemos que o som, né, ele é transmitido através de vibrações. E que essas vibrações, elas se espalham. Por isso que o som chega até nós. Certo? E agora, nós vamos aprender, mas como que existe, o que acontece com essas vibrações que elas se tornam sons tão diferentes uns dos outros? Porque há vários tipos de som. Então, olha lá, agora olha lá a palavra que está, ela já está destacada aí no seu texto. A acústica é a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. Passa o marca-texto nessa frase que eu acabei de ler. A acústica é a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. Eu fui pegar o marca-texto e perdi. Eu tinha achado certinho e perdi. Quando eu fui pegar o marca-texto. Tudo bem. Olha a palavra acústica. Está destacada já no texto. Você vai passar a acústica até diferentes. Prontinho? Calma aí. Eu passei. Isso. Aí, ó, a partir de agora, você vai conhecer 3 características do som. Grifa, 3 características do som. 3 características do som. Três características do som. Oi. Tem que sair rapidinho. Onde que tá, Pro? Só um minutinho, que a Maria Fernanda está falando. Oi, Maria Fernanda. Eu tenho que sair rapidinho, urgentemente. Sim, vai lá.
Oi, Sofia Raminelli. Onde que tá mesmo? No mesmo lugar que você grifou a acústica, no finalzinho da frase, 3 características do som. Está escrito. Então, nós vamos aprender sobre 3 características do som. A primeira característica é a intensidade. Acompanhe a leitura, terceiro ano. Olha lá escrito, com letra maiúscula, intensidade. Certo? Tem vez, né? Agora nós vamos ler intensidade. Quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. A intensidade também é chamada de sonoridade. É usada para definir se um som é fraco, baixa intensidade, ou forte, alta intensidade. O que faz um som ser mais intenso ou menos intenso? Quanto maiores forem as vibrações de uma onda sonora, mais intenso será o som. E quanto menores forem as vibrações de uma onda sonora, menos intenso será o som. Então, intensidade do som, terceiro ano, vai definir se esse som é fraco, baixa intensidade, forte, alta intensidade. Olha lá, você tem uma caixa de som, né, um rádio, mostrando a intensidade do volume. Aquele tem um lembretezinho lá, ó, escrito como se fosse um papelzinho branco. Quando pedimos para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo o pedido incorreto. O correto seria aumentar o volume, pois, na verdade, estamos alterando a intensidade do som, deixando-o mais forte. Então, você acabou de conhecer uma característica do som. Qual foi essa característica? Intensidade. 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 Quando o som é fraco, a intensidade é baixa. Quando o som é forte, a intensidade é alta. Agora nós vamos aprender sobre outra característica. Qual seria a outra característica? Está escrito na sua apostila? Tom. Tom. É para acompanhar a leitura, terceiro ano. Agora vamos ler sobre o tom. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som, considerando a sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações são mais lentas, ou agudos, quando as vibrações são mais rápidas. Você vai passar o marca-texto. Depois da palavra graves, já está em negrito a palavra graves. Já está destacada. Você vai passar quando as vibrações são mais lentas. Quando as vibrações são mais lentas. Professora. Bom dia, Maria Vitória. Nós estamos trabalhando em ciências. Na sua apostila, página 10, ciências. Agora, depois da palavra agudo, vocês vão passar o marca-texto. Quando as vibrações são mais rápidas. Então, primeiro você passou o marca-texto. Quando as vibrações são mais lentas. E depois, quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, a voz das crianças é mais aguda que a dos homens, que é mais grave. Deixa eu só falar com a Maria Vitória um pouquinho, terceiro ano, que ela entrou agora. Oi, Maria Vitória, tudo bem? Sim? Ó, nós estamos aprendendo hoje as características do som.
na página 10 da sua apostila de ciências, tá? A primeira característica foi a intensidade. Agora, lá no finalzinho da página, eu estou lendo sobre o tom. Ó, o tom é uma característica que nos permite diferenciar e classificar um som, considerando a sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações são mais lentas. Passa o marca-texto, Maria Vitória, nessa parte. Quando as vibrações são mais lentas. Aqui. Quando as vibrações são mais lentas. Vai. Aqui, ó. Quando as vibrações são mais lentas. Vai. Para você passar marca-texto, quando as vibrações são mais lentas. O som é grave. Eles são agudos quando as vibrações são mais rápidas. Isso. Entendeu? Então, quando o som é grave, as vibrações são mais lentas. Quando o som é agudo, as vibrações são mais rápidas. Ou seja, vibrações. O que é a vibração? Foi a primeira questão que nós aprendemos em ciências quando falamos do som. Né? Intensidade. Isso, ó, vibrações, oscilações, movimentos rápidos e repetitivos. É o movimento, né? São as ondas sonoras. Quando bate um tambor, quando toca um instrumento musical. Na sua apostila você tem os desenhos das vibrações. Não vai mexer. Então, nós aprendemos uma característica do som, a intensidade. Agora, nós aprendemos o tom, certo? A intensidade, ela define se o som é fraco ou forte. Fraco, baixa intensidade. Vinícius, forte, alta intensidade. Tom, ele pode ser grave ou agudo. Vini, grave, quando vibrações são mais lentas. Agudos, quando as vibrações são mais rápidas. Agora, na página 11, olha lá que interessante o desenho. E olha só as vibrações. Eu quero que vocês observem as vibrações. Olha só, o som de uma tuba é grave, pois suas vibrações são mais lentas. Olha lá, ela sai quase do mesmo tamanho, ela demora para ir aumentando. Olha lá o desenho da tuba. O som, a vibração vai saindo, ó, quase do mesmo tamanho, ela demora para ir aumentando. Então, as vibrações são mais lentas, é grave. Agora, já o violino tem um som mais agudo, pois suas vibrações são mais rápidas. Olha lá, é em maior quantidade e vai aumentando mais rápido. Entenderam as vibrações? Sim ou não? Sim. Sim? Ótimo. Agora nós vamos aprender, nós falamos que eram 3 características. A primeira foi qual? Qual que foi a primeira característica do som? Intensidade. E a segunda? Tom. Agora a terceira, o timbre. Agora o timbre. Na página 11. Certo? O timbre na página 11. Vamos lá. Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente. O timbre funciona como uma identidade do som, ou seja, ele define as características específicas de cada som.
está relacionado com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte. Então, pera lá, vamos lá. O timbre, ele funciona como se fosse uma identidade da música, certo? Aquele som, ele é identificado pelo timbre. Ele define as características específicas de cada som. Aí, falou aqui, ó, que varia de acordo com a fonte sonora. Mas o que é fonte sonora? Está explicando do lado aqui, ó. Fonte sonora. Qualquer dispositivo, instrumento ou corpo que emite sons que são identificáveis por nossas orelhas, como uma pessoa cantando, um instrumento musical ou um despertador. Olha lá, em uma banda, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite a nota musical com um timbre diferente, ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes. Isso possibilita diferenciar cada instrumento ao ouvir a canção. Não é verdade? Quando tem uma banda tocando, nós conseguimos identificar o som da bateria, do violão, da guitarra. Por quê? Porque tem o timbre, né? Então, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite uma nota musical diferente, com um timbre diferente. Por isso que fala que é como se fosse a identidade. Vocês já ouviram falar da digital que nós temos, né? Nos dedos, certo? Cada pessoa tem uma digital diferente. Assim, nós podemos nos identificar. Se eu colocar a minha digital, cada um de vocês colocar, só através da digital, eu sei quem é. Tem lógico, tem um aparelho específico para isso. Assim funciona com o timbre da música. Olha lá, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite uma nota musical com um timbre diferente. Ou seja, formatos de ondas diferentes. Por isso que nós conseguimos identificar o som de cada instrumento. Então, esse é o timbre, certo, terceiro ano? Agora, eu vou falar com vocês de 3 experiências. Depois da reflexão do som, nós vamos falar de experiências. Só que, olha, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Na página 12, nós vamos falar da reflexão do som. Primeiro, nós falamos das características. As características: intensidade, o tom e o timbre. Agora, nós vamos falar da reflexão do som. Olha lá na página 12. Página 12. Vira a apostila. Reflexão do som. Pronto? Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas, como a parede. Certo? Às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir uma repetição de nossa própria voz, após alguns segundos. Isso acontece porque demora um tempo para que o som chegue à parede e volte até nossas orelhas. Olha só a imagem desse menino falando. Quando ele fala, sai a onda sonora em branco. Olha lá. Ela sai pequena e vai aumentando, 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 aumentando. Quando ela bate na parede, ela volta do menor em vermelho. Ó, ela bateu na parede, agora ela está voltando do menor para o maior. Então, ela sai da parede menor e chega até o menino maior. Assim acontece com as ondas sonoras. Ele fala, sai pequenininho e vai aumentando, aumentando, aumentando. Bateu na parede, volta,
sai da parede pequena e volta grande. O que aconteceu? Quando esse tempo é suficiente para distinguirmos dois sons, temos o eco. Vocês já ouviram falar sobre o eco, né? Com certeza. Então, quando a gente entra num salão, igual vocês, quando vocês entram lá na sala do balé, na escola, que está tudo fechado, se tiver silêncio, vocês falam, o som sai pequeno, chega grande à parede, bate na parede, volta pequeno, vai aumentando, aumentando, até chegar nas nossas orelhas novamente. Isto é o eco, tá? Olha lá, nos espaços abertos, como num parque, o eco é muito fraco, porque as ondas sonoras, elas se espalham em todas as direções e não retornam até nossas orelhas. Então, por isso que quando nós estamos lá no lugar aberto, igual lá no pátio da escola, por mais que esteja todo vazio, você vai falar bem alto, você não vai escutar novamente a sua voz. Por quê? Porque é aberto, então as ondas sonoras elas vão se espalhar. Você não vai ter a volta dela. É diferente quando você está num lugar fechado. É importante que vocês saibam, olha lá, eu quero que vocês olhem de novo, porque vai ter um exercício que vocês vão precisar disso aqui. Quando o menino fala, abre o microfone de vocês. Quando a onda é emitida, abre o microfone. Raminelli, abre o microfone. Sara, abre o microfone. Arthur. Lucas. Eu vou pedir só da Maria para fechar, porque a mãe dela está dando aula, e vai escutar a aula dela. Quando o menino fala, emite, ó, ele está emitindo o som. Emitindo. A onda sai como? Grande ou pequena? Pequeno. Oi? Pequeno. Pequena. É para vocês participarem, terceiro ano. Só a Maria Fernanda que participou. Quando o menino fala, a onda, ela é emitida. Ela sai pequena ou grande? Grande. Não, ela sai pequena. É a branca, o desenho branco, olha lá. Ela sai pequena e vai aumentando. Quando ela é refletida da parede para o menino, lá, ela sai da parede pequena e vai aumentando até chegar no menino. Então, quando eu falo, eu estou emitindo. Quando essa voz volta, ela está sendo refletida para mim. O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável. Pode fechar o microfone de vocês. Mas indesejável em salas de cinema, teatros e auditórios. Por isso, as paredes e o teto desses locais geralmente têm obstáculos que desviam o som em várias direções, evitando o eco. Quando vamos no cinema, a parede não é comum. Você já pensou no cinema? Quando o personagem fala, bate na parede e volta a voz dele, faz o eco. Nós não íamos entender nada do filme. Então, as paredes do teatro, do cinema, dos auditórios, elas são modificadas. Às vezes, elas são cobertas, é colocada uma outra estrutura, isopor, que isola o som. Por quê? Para a onda sonora se espalhar e não voltar. Olha que interessante no Você Sabia. Você sabia? Alguns animais, como os morcegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar as suas presas. O morcego emite sons muito agudos, os quais não conseguimos ouvir, que são refletidos no corpo da presa e voltam para ele como ecos. Analisando a direção da onda sonora refletida,
e o tempo que ela leva para captá-lo, o morcego identifica onde está a sua presa. Olha que interessante. O morcego emite aquele som que nós não conseguimos identificar, um som muito agudo. Chegando na presa dele, bate lá na presa, olha o desenho. Vermelho foi o morcego que emitiu. Começa pequeno e chega grande na borboleta. Aí esse som ele volta, ele sai da borboleta verdinho pequeno e volta grande para o morcego. Assim o morcego consegue identificar onde está a borboleta. E aí ele vai até ela para poder comer. Então ele usa para você saber antes de você ir, né? isso. Então ele usa a ecolocalização. Por que ecolocalização? Eco, quando o som dá eco, ele é emitido. Quando você fala, você está emitindo. Depois ele volta para você refletindo. Certo? Vocês entenderam? Agora eu vou explicar a experiência. Nas 2 páginas seguintes, nós temos aquele item, eu cientista. Espera eu falar primeiro. Você tem como fazer 3 instrumentos musicais. Tem um que é mais simples, o outro é exige um pouquinho mais de coisa, mas não é muito difícil. Como eu não tenho como fazer com vocês, eu vou propor que vocês tentem fazer algum desses instrumentos. Se conseguir, ótimo, nós vamos apresentar na próxima aula. Se você não conseguir, tudo bem também. Nós vamos apresentar na próxima aula de quem fez e preencher umas questões que estão pedindo para ser preenchidas, só que só depois que eu fizer o instrumento. Então, primeiro eu tenho um chocalho, né? Que é bem simples, ó. Grão de arroz, areia, folha de papel colorido, elástico e um frasco de iogurte. Coloque os grãos de arroz e um pouco de areia dentro do frasco. Usando uma folha de papel, feche a abertura do frasco prendendo com um elástico. A gente consegue fazer até com uma xuxinha de cabelo. A gente pode colocar qualquer papel para prender. Então, esse, acredito que nós conseguimos fazer. Depois, olha só o gongo. Uma bacia metálica e uma colher de pau. Vire a bacia de metal com a abertura para baixo. Usando uma colher de pau, dê algumas batidas no fundo da bacia. Não é para pegar a bacia e a colher de pau sem pedir, viu? Vai que você pega aquela bacia que sua mãe gosta muito e amassa ela. Ela vai ficar uma fera. E o outro, tá rindo, né, Enzo? E o outro, você tem aquele, na página 14. Vira aí, gente. Vira a apostila. Vira a página, né? E o outro, você tem aquele violão de elásticos. A professora de artes já até fez esse violãozinho na escola. Ela, assim, precisa de um pouquinho mais de coisa. Às vezes você não vai ter em casa, mas se tiver também e puder fazer, é legal. 2 lápis de cor grande, você tem. 4 elásticos, eu não sei se você tem. Caixa de lenço de papel vazia e uma fita adesiva. Então, usando a fita adesiva, prenda os 2 lápis de cor na parte de cima da caixa. Depois, em seguida, estique os elásticos sobre os lápis, deixando o espaço entre eles. Movimente os elásticos com os dedos e preste atenção aos sons produzidos. Então, 3 instrumentos. Depois, quem conseguir fazer, ótimo. Depois que vocês fizerem isso, na semana que vem, na próxima aula de ciências, nós vamos preencher o exercício 1 e o 2. Então, eu não vou preencher agora, eu vou esperar primeiro vocês tentarem fazer e escutar o som. Para depois a gente preencher essa parte aqui, tudo bem? Sim, terceiro ano? Sofia Vilalva? Vilalva? Então, nós vamos... Vocês entenderam? Sim ou não? Cadê o áudio de vocês? Bianca, você entendeu? Sim. Sofia Raminelli? Sim, a gente entendeu. Tá.
Agora, nós vamos fazer exercícios. Primeiro, eu quero que vocês voltem lá na página 12 e olhem novamente a onda sendo emitida. A onda sonora sendo emitida quando o menino fala. Olha novamente na página 12. Quando ele emite a onda, ela sai pequenininha e vai aumentando. Quando essa onda é refletida, quando ela volta para ele, ela volta do menor, olha a cor vermelha, do menor para o maior, é ao contrário. Olharam? Olharam com bastante atenção? Agora vamos para a página 15, fazer exercícios. No item lápis na mão. Eu vou mandar um novo link para vocês, para a gente começar a fazer essa atividade lápis na mão, certo? Eu vou enviar um novo link.